Olá, queridos. É sempre uma alegria estar com vocês, estar tratando de temas tão relevantes a respeito da educação clássica cristã. E hoje nós vamos tratar de uma temática muito importante que, de fato, é um dos fundamentos da educação e que nós precisamos dar uma atenção bem especial para essa temática, que é o currículo cristão. Então, esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos discorrer um pouco sobre a filosofia do currículo cristão, a metodologia do currículo cristão e o currículo propriamente dito. Para esse tema, eu gostaria de trabalhar, na verdade, existem alguns referenciais teóricos, mas em especial nós vamos trabalhar dois deles, embora, obviamente, outros vão estar aparecendo ao longo desse tempo que estivermos discorrendo sobre isso, mas um deles é este livro, Educação para a Integridade, da doutora Inês Augusto Borges, que é uma sumidade dentro da educação clássica cristã no nosso país, é alguém que tem estudado com profundidade a respeito da educação clássica, da educação cristã, ela escreveu esse referencial teórico, Educação para a Integridade, onde ela vai fazer uma linha do tempo da história da educação, falando da educação moderna, da educação clássica, e vai falar sobre a filosofia, metodologia e currículo cristãos. Então, é um excelente livro que nos faz pensar, que nos faz nos aprofundar a respeito da educação cristã. E o outro livro é este, do Dr. Paul Gelli. Ele é americano e ele é um dos mentores da educação por princípios. E ele escreveu este livro, na verdade, são alguns livros falando sobre a educação por princípios. E este livro, inclusive, foi traduzido pela doutora Inês Borges e fala sobre educação por princípios, os fundamentos do currículo escolar. Todo professor de educação cristã clássica, deveria mergulhar na profundidade desse livro, que vai falar sobre o currículo, vai falar primeiro o que é um currículo, todo o conceito de currículo, toda a fundamentação de currículo, e, posteriormente, vai falar sobre cada uma das disciplinas do currículo cristão. Então, é excelente este livro, é bem grossinho, mas é um lugar onde devemos mergulhar para conhecermos mais sobre a educação cristã clássica. Então, vamos pensar um pouco sobre currículo cristão. Eu gostaria, de começar definindo a palavra-chave educação. É uma palavra-chave retirada do dicionário Noah Webster de 1828. Vocês vão perceber, em todos os temas que nós discorrermos, em todos os momentos que conversarmos sobre educação cristã, sobre educação clássica, nós estaremos falando sobre as palavras-chave, em especial retiradas do dicionário de Noah Webster, que foi um lexicógrafo que estudou muito a respeito das palavras, da raiz das palavras e da raiz das palavras numa cosmovisão cristã. Então, o que Deus pensa sobre aquela palavra, qual a maneira como o Senhor ordenou todo o mundo e como Ele define todas as coisas. E aí eu quero começar então com a definição da palavra educação. O que é educação? Como Noah Webster vai defini-la? Compreende toda série de instruções e disciplinas que se destinam a iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, formar os costumes e hábitos da juventude e prepará-los para serem úteis em suas futuras ocupações. Então, preparar essa juventude para ser útil em suas futuras ocupações. Mas aqui não se trata de uma utilidade pragmática, não se trata de um utilitarismo, não tem relação com isso. Se refere muito mais, se embasa muito mais naquele texto de Timóteo, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a correção, para o ensino, para a repreensão na justiça. E qual a finalidade da escritura? É para que o homem seja preparado para toda boa obra, que ele seja útil para o seu chamado, para cumprir o seu chamado. Então, nesse sentido, essa educação, ela vai iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, formar os costumes e hábitos
da juventude, a fim de que todos sejam úteis na sua ocupação, no seu chamado, na maneira de responder à voz do Senhor, o chamado do Senhor para a sua própria existência. E aí ele continua: dar às crianças boa educação em maneiras, artes e ciências é importante. Não é em detrimento um do outro. Eu não vou oferecer uma educação cristã e em detrimento disso, os nossos alunos vão ser medíocres nas outras disciplinas. Não é isso. Os alunos vão ter um conhecimento profundo, sim, das artes, das ciências, das disciplinas diversas. No entanto, ele complementa: dar-lhes uma educação religiosa é indispensável. Então, uma coisa é importante, a outra é indispensável. E uma imensa responsabilidade repousa sobre os pais e responsáveis que negligenciam esses deveres. Então, nós, enquanto educadores, ou na posição de pais, ou na posição de professores, nós temos a responsabilidade de educar as nossas crianças na educação religiosa. E que educação religiosa seria essa? Então, nós vamos pensar, quando estivermos falando sobre currículo, nós vamos pensar um pouco mais: que educação religiosa é essa? E que relação o currículo tem com essa educação religiosa? Continuando então nas definições, vamos definir a palavra currículo. O que seria currículo? O currículo não apenas encontra seu fundamento na religião, mas também o currículo educacional expressa os padrões religiosos e as expectativas da cultura. Isso é muito importante. Essa definição é do Rushdoni, também retirado deste mesmo livro, do Dr. Paul Gelli. E perceba essa definição que o Rushdoni vai fazer, entendendo que o currículo ele tem sim uma fundamentação religiosa. O currículo não é neutro, e nós vamos repetir essa frase muitas vezes nessa temática. Nós precisamos compreender que existe uma fundamentação religiosa, seja do teísmo bíblico, seja do naturalismo, mas vai ter uma fundamentação religiosa. A palavra no latim, curriculum, da qual a palavra inglesa é derivada sem modificações de grafia, significa correr, carruagem, pista de corrida ou trajeto a ser percorrido. Então, esse currículo, nós poderíamos muito bem ilustrar com uma imagem de uma pista de corrida. Pensando, por exemplo, no atletismo, a pista de corrida poderia definir bem o que é esse currículo. Tem um ponto de partida, tem um ponto de chegada, e nós vamos percorrer aquele trajeto até chegar àquele alvo final. O verbo cognato, correre, significa correr. Currículo é, portanto, carruagem, trajeto a ser percorrido ou veículo no qual a cultura expressa sua fé e seus padrões religiosos. Você pode achar que não tem nada a ver o que você está ensinando. Então, se você ensina disciplina de português, se você ensina ciência, se você ensina arte, se você ensina matemática, você vai pensar: o que tem a ver o conteúdo que eu estou ensinando da matemática com a expressão da fé e dos padrões religiosos de um povo? Tem tudo a ver. E nós vamos entender isso com muito mais profundidade, tá bom? Eu separei 3 textos bíblicos que tem também todos referendados nesse livro do Dr. Paul Gelli, que diz assim, Romanos 11, 33 a 36 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Guarde esse versículo no seu coração, na sua mente. Seria muito interessante se você, inclusive, o memorizasse.
guardando, né, utilizando uma das ferramentas da educação clássica, que é a memorização. Esse seria um dos textos que nós, de fato, deveríamos ter memorizados. Foram feitas algumas canções a respeito desse belíssimo texto, que nos fala que todas as coisas provêm do Senhor, todas as coisas foram feitas por meio dele e todas as coisas são para ele. No fim de todas as coisas, o fim último de todas as coisas é a glória de Deus. E nós, de fato, precisamos compreender isso para a construção de um currículo cristão. Outros 2 textos que foram separados, Lucas 6, 39 e 40, diz assim: propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Repousa uma responsabilidade muito grande sobre o mestre, tanto o professor quanto o pai, aquele que está educando, aquele que está fazendo esse percurso, esse trajeto junto com a sua criança, o seu adolescente, porque nós percorremos esse trajeto juntos. E repousa uma responsabilidade sobre nós, porque um cego não pode guiar outro cego. Nós precisamos saber o que estamos fazendo. Nós precisamos ter convicção do que estamos fazendo. Isso é deveras importante. Em Hebreus 12, 1, 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Esse texto nos fala muito sobre currículo, esse caminho que devemos fazer, esse trajeto com perseverança para cumprir essa carreira que nos está proposta pelo próprio Deus, para chegar a um alvo que foi traçado pelo Senhor. E aí então vamos definir o que seria currículo cristão. O currículo sintetiza as expectativas que uma geração tem em relação à próxima geração e ao tipo de sociedade que a geração presente deseja para o futuro. Portanto, não existe currículo neutro. Foi já o que nós dissemos anteriormente, que nós vamos dizer muitas vezes: não existe currículo neutro, não existe educação neutra. Isso é muito sério, nós precisamos compreender isso com profundidade. Sempre haverá uma intencionalidade por trás de um conteúdo, por trás da ministração de um determinado assunto. E o que é interessante é que nós precisamos pensar quais são as nossas expectativas em relação à próxima geração. Quando a gente para olhar onde nós estamos, como os nossos jovens, como as nossas crianças estão, eu não sei em vocês, mas particularmente em mim isso me assusta um pouco. Olhar para essa geração de crianças, de jovens, e ver toda a apatia, e ver todo o desinteresse, toda a falta de motivação, a falta de desejo de aprender, a falta de sentido existencial. Tão cedo, essas crianças, esses jovens não têm sentido para a sua própria existência, eles não sabem o porquê eles estão fazendo determinadas coisas. Isso assusta. Mas a responsabilidade disso não está apenas sobre eles. No fim das contas, nós somos responsáveis. Nós que orientamos essas crianças, nós que estamos colocando as expectativas sobre elas. E que tipo de expectativa nós estamos colocando? Só de passar no Enem? Isso é o que é o mais importante? Toda a trajetória de currículo, de ensino infantil, de educação infantil, de ensino fundamental, então toda a educação básica, depois todo o ensino médio, será que o único alvo que temos é transformar esta criança, esta pessoa, este ser humano em um ser que passe no Enem? É para isso que nós estamos educando? Este é o fim último, porque se este é o fim último, e tem sido
Em muitos lugares tem sido esse o fim último. Na mentalidade de muitos educadores, esse é o fim último. É só você olhar as propagandas que muitas escolas têm feito, as propagandas que os próprios pais fazem, o investimento que os pais fazem para que os filhos passem em determinados cursos, para que os filhos sejam bem-sucedidos nos vestibulares, né, no Enem. Basta olhar para isso, para essa propaganda e ver que no fim das contas, esse é o objetivo último, final. E aí quando um aluno não consegue entrar no Enem, entrar numa faculdade, ele pensa que a sua vida não faz mais sentido, que a sua vida acabou e ela vai ter que estudar mais um ano, aí perdi um ano da minha vida e vou ter que estudar mais um ano ou quantos anos forem precisos. Enfim, então esse alvo é um alvo muito pequeno, é um alvo muito medíocre para o que nós deveríamos de fato ter como expectativas para os nossos filhos, para os nossos alunos. Pensar o currículo é pensar em capacitar as próximas gerações para algo que é considerado valioso. Ter uma profissão, passar num vestibular, num Enem, isso é importante? Sim. Isso pode ser importante, embora muitos alunos, né, muitas pessoas vão acabar não fazendo uma faculdade, vão acabar sendo muito bem-sucedidos, inclusive, mesmo sem ter uma faculdade, uma graduação, mesmo sem caminhar por essa vida acadêmica, vão ser muito bem-sucedidos, vão montar as suas empresas, vão ter, enfim, os seus negócios. Isso é importante? Mas esse não é o fim último. Isso não é o que há de mais valioso para os nossos meninos e para as nossas meninas. Então, nós precisamos pensar o currículo como uma maneira de capacitar em toda boa obra. Lembra do texto de Timóteo? Estar preparando esses meninos, essas meninas para estarem prontos para toda boa obra. Prontos para tudo o que Deus tiver para fazer na vida desses homens e mulheres que se tornarão. Então, isso é algo muito valioso. O currículo planejado é a disposição por escrito do que é esperado que seja realizado durante o curso, trajeto ou percurso. Nós precisamos de fato planejar. Não dá para começar um ano letivo e eu sei que por causa de todas as demandas que os professores normalmente têm, trabalhei muitos anos em sala de aula, dei aula para turmas diversas e eu sei que as demandas, o trabalho de um professor é um trabalho exaustivo. Sei que muitas vezes o professor trabalha em vários lugares e tem que dar conta de muitas coisas. E o professor sequer para fazer um planejamento do seu currículo. O professor entende, e a gente vai falar isso algumas vezes nesse tempo que estivermos juntos, o professor simplesmente entende que o currículo dele é o índice do livro didático. Então, o livro didático se tornou uma muleta. O livro didático acabou sendo a autoridade máxima dentro da educação. E aí, o que o livro didático trouxer é o que o professor vai precisar fazer, por isso ele vai bater o livro de capa a capa, por isso os pais cobram que seja batido o livro de capa a capa, independente se o aluno aprendeu, independente se aquele conteúdo é relevante ou não, independente se faz sentido ou não a criança ou adolescente estar estudando aquele conteúdo, ou se seria mais interessante ele estudar um outro conteúdo, ou se deter mais em um determinado assunto. Enfim, então o professor, qual é o currículo dele? É o índice do livro, mas não tem nada mais equivocado do que pensar que currículo é o índice do livro. E aí, muitas vezes, o professor não faz um planejamento, ele não para pensar onde eu quero chegar. Eu pego meu aluno aqui nesse primeiro dia de aula, o que eu quero ao chegar no último dia de aula? Eu só quero que o meu aluno tenha tirado a média para poder passar de ano. Se ele tirar notas elevadas, muito boas, muito legal, que bom. É isso
São essas as expectativas que eu tenho a respeito do meu aluno? É isso que eu quero que ele aprenda com a minha disciplina? Eu quero só que ele esteja pronto para fazer uma prova e passar de ano? Ou acumular aquele conhecimento, aquele conteúdo para fazer um Enem e passar? E virar mais um no outdoor? E ser mais um para minha conta de alunos aprovados? Será que é isso? Esse deve ser o nosso pensamento a respeito do currículo? Obviamente que não. Obviamente que isso está equivocado na nossa mente. E nós realmente precisamos fazer um planejamento do currículo. Onde eu quero chegar? De onde eu quero tirar esse aluno? Para onde eu quero levá-lo? De que maneira ele vai usar aquilo que eu ensinei para glória de Deus e para serviço ao próximo? Então, são algumas respostas que eu, de fato, preciso ter. Isso tudo precisa estar escrito, precisa ser planejado, precisa ser pensado antes do trajeto começar a ser feito. Porque se eu faço todo esse planejamento, o que vai acontecer é que durante o percurso eu vou perceber que algumas coisas vão precisar ser modificadas. O currículo é vivo, o currículo é flexível. Então eu vou perceber que a turma respondeu de um jeito diferente, os alunos responderam aquele assunto de uma maneira diferente. Então, eu vou precisar fazer algumas adaptações, algumas mudanças, a fim de que o meu currículo alcance o potencial que os alunos têm. Então, de fato, isso vai precisar ser uma coisa muito bem pensada por mim, planejada. Por quê? Como diz o texto do Pequeno Príncipe, né? Não, desculpa, de Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Entendendo que currículo é uma pista de corrida já traçada, planejada, eu não posso pegar qualquer caminho. Eu preciso saber onde eu quero chegar, mesmo que ao longo do percurso eu faça algumas pequenas mudanças, algumas mudanças de rota pequenas que vão atender às necessidades previstas para aquele aluno, para aquela turma, que eu preciso respeitar a individualidade. Ora, um professor que tem o mesmo planejamento e que segue esse mesmo planejamento ano após ano, independente da turma que tenha, independente dos alunos que tenha, eu arrisco dizer que certamente ele não tem alcançado o alvo como ele deveria. Por quê? Cada ano é um ano diferente. É claro que eu vou pegar o planejamento, eu não vou ficar começando do zero, refazendo tudo de novo a cada ano. Não é isso. Mas eu preciso pegar o fundamento daquele planejamento e eu preciso pensar naquele novo ano, nos novos alvos, nas mudanças que aconteceram, inclusive da minha própria disciplina, as descobertas que foram feitas, as ferramentas que eu posso utilizar. Então, eu vou fazer algumas mudanças e durante o percurso, conforme os alunos vão respondendo, conforme a turma vai me dando retorno, me dando respostas a respeito daquele conteúdo, a respeito da minha disciplina, aí eu vou fazendo as pequenas mudanças necessárias para que eu alcance o potencial daquela turma. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que o professor realmente precisa ter em mente, porque a educação clássica cristã diz respeito à individualidade. Diz respeito a você olhar para aquele aluno, para o potencial daquele aluno. E eu sei que essa é uma realidade muito difícil, principalmente dentro das nossas escolas, na educação brasileira, onde às vezes a gente tem turmas muito cheias, onde é muito difícil de dar conta de todas as demandas que nós temos para fazer. Eu sei disso, eu entendo essa realidade, mas nós estamos nadando contra a correnteza. Isso é um fato. Todo professor de educação cristã, de educação clássica, está nadando contra a correnteza dessa educação moderna, dessa educação massificadora, que não preza pela individualidade. Então, nós vamos precisar fazer diferente. E aí vamos ter que encontrar estratégias, orar, pedir a Deus que de fato nos ajude para que nós possamos educar os nossos meninos e meninas com
o currículo mais adequado, mais elevado que nós pudermos oferecer. Então, veja bem, essa outra citação do livro da doutora Inês Borges: currículo não é mera decisão de incluir ou excluir determinada disciplina ou tópico. Não é assim que eu decido o que eu vou colocar no meu currículo. Não é assim que eu decido, esse ano eu acho que esse conteúdo, ele precisa ser excluído, esse tópico precisa ser excluído. Agora, essa disciplina aqui, eu preciso inserir essa disciplina, eu preciso retirar essa. Não é isso apenas, não é essa mera decisão. Tem uma série de coisas por trás, e o fundamento disso tudo desculpe, é que o currículo é o planejamento para o futuro da criança, da família e da nação. Olha que coisa séria, olha que profundidade que nós estamos pensando a respeito de currículo. Não é um mero conteúdo, porque vai cair no Enem. Botânica cai no Enem, então agora eu vou ensinar botânica. Não, botânica não cai mais no Enem, então eu não vou mais ensinar botânica. Matriz cai no Enem, olha, todo ano tem lá uma questão de matriz no Enem, então eu preciso focar no Enem, porque os meus alunos precisam saber como se resolver uma matriz no Enem. Não, olha, faz 5 anos que não cai mais matriz no Enem, então agora eu não vou dar mais matriz. Não é essa a relação, não é assim que eu vou decidir isso. Por quê? Porque o currículo é o planejamento para o futuro da criança, da família e da nação. Onde eu quero que a minha nação esteja com a próxima geração, daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Onde eu quero que a minha nação esteja, e o tipo de educação, o tipo de currículo que eu oferecer para essas crianças, para essas famílias, vai ser o que vai determinar o futuro da minha nação. Gente, como isso é sério, como isso é importante. As nossas crianças, por exemplo, elas não aprendem sobre empreendedorismo, elas não aprendem sobre educação financeira. Há pouco tempo isso tem começado a se pensar em algumas escolas, mas isso é tão real, é tão importante para a vida, para o dia a dia, para ensinar essas crianças a viverem, a cuidarem das suas famílias, a fazerem com que as suas nações prosperem. Então, isso é uma coisa importante para ser ensinada. Isso diz respeito ao futuro da nossa nação. Perceba como a filosofia da educação vai determinar o que vai ser ensinado para as crianças. Então, se eu tenho uma filosofia da educação em que o Estado é paternalista, em que eu preciso depender do Estado, eu preciso fazer concurso público, e nada contra isso, entenda o meu posicionamento, em que é um Estado assistencialista. Então, o que eu estou ensinando às crianças? Dependam do Estado. Façam de tudo para que vocês sejam sustentados pelo Estado. É o Estado que precisa lhe sustentar. Ao contrário, se eu tenho uma forma de pensar, uma filosofia de governo que diz assim: olha, as pessoas precisam empreender, as pessoas são responsáveis por fazer a sua nação crescer, então façam negócios, empreendam, gerem riqueza na nação, com a sua riqueza, com aquilo que você tem, com a sua propriedade privada, por exemplo, abençoe outras pessoas, abençoe outras famílias, sem que precise depender apenas do Estado. Então, se eu tenho esta filosofia de governo, o que vai acontecer é que, certamente, eu vou precisar ensinar a essas crianças, a esses adolescentes, como empreender. O que é educação financeira? Como cuidar dos seus bens? Como fazer os seus bens prosperarem? E como esse pensamento precisa ter uma cosmovisão cristã, bíblica. Para que eu vou gerar riqueza? Eu vou gerar riqueza porque eu quero ser rico, porque eu quero desfrutar dessa riqueza, porque eu quero explorar as pessoas. É esse o sentido de gerar riqueza? Ou não? Eu vou gerar riqueza porque eu vou fazer a minha nação prosperar,
porque eu vou sim usufruir dos meus bens, do meu esforço, do meu trabalho, mas também eu vou servir as pessoas. Eu vou dar glória a Deus com os meus recursos. Então eu vou abençoar o reino de Deus, eu vou abençoar a igreja, eu vou abençoar os mais pobres, eu vou abençoar as pessoas que estão ao meu redor, eu vou ser um bom patrão se eu tiver uma empresa, eu vou empregar as pessoas corretamente, eu vou abençoar essas pessoas e as suas famílias e não explorá-las. Percebe como a filosofia de governo vai definir a filosofia de educação e a filosofia de educação vai definir o currículo, o que eu vou ensinar para as minhas crianças e adolescentes. Isso é extremamente importante, é um exemplo tão singelo, tão pequeno, mas que precisamos pensar nele como um todo, em todas as disciplinas. Então, os conteúdos curriculares e a forma de abordá-los estão diretamente subordinados à filosofia de educação e de governo. E é essa filosofia que determina o que está sendo semeado no presente e o que se pretende colher no futuro. Então, qual a colheita que eu quero fazer aqui? O princípio da semeadura e colheita é muito claro. O princípio da mordomia, que tem a ver com administração. Mordomia não tem nada a ver com aquela coisa assim de regalia, né? De viver às custas do outro. Não, mordomia, o fundamento da mordomia é a boa administração. Um bom mordomo é um bom administrador. Então eu vou aprender a administrar e eu vou precisar administrar bem a educação para que então eu consiga colher os frutos dessa semeadura que está sendo feita. Então todo esse processo, todos esses anos que as crianças passam dentro da escola ou que as crianças são ensinadas pelas suas famílias, pelos seus pais, com que intuito? Qual o alvo? O que eu desejo? Qual o produto que eu quero colher deste tipo de educação? Isso é extremamente importante. Então vamos lá. Um currículo precisa ser planejado e bem ensinado, ou não elevaremos os padrões de expectativas para a próxima geração. Então não é só apenas planejar. Tem professores que são os reis do planejamento, né? São muito bons nisso, nessa parte burocrática, planejar, coloca lá no papel, e no papel é a coisa mais linda. O currículo está perfeito. E aí ele tem lá todo o fundamento filosófico, tem todo o fundamento metodológico, tem a pista de corrida, quais os conteúdos eu vou tratar, de que maneira eu vou tratar aquele conteúdo, que método eu vou usar. No papel está lindo, mas quando vai para a prática, as coisas não acontecem como deveriam. E às vezes o professor se detém apenas, novamente, no livro didático, preso àquele livro e fica assistindo, dando as suas aulas, preso àquele conteúdo, não é criativo, não faz coisas diferentes, não trabalha com as várias maneiras que os alunos aprendem, não oferecem curiosidades, não deslumbram os alunos com aquele conteúdo. Então, às vezes é um professor que faz questão de que o seu conteúdo, que a sua disciplina seja muito difícil mesmo e que todo mundo tenha muitos problemas com a sua disciplina e as pessoas tenham muita dificuldade de tirar nota boa na sua disciplina, mas aí não oferece o que precisa ser oferecido para os alunos. Não é um professor que dá as suas aulas de forma elevada, não pensa que esse processo ensino-aprendizagem ele só acontece quando as duas coisas acontecem. Quando um professor ensina bem, ensina de maneira elevada e promove pelo seu ensino o aprendizado nos alunos. Não que o aprendizado dependa única e exclusivamente do professor, porque não depende. Às vezes, de fato, o professor faz a sua aula de forma excelente, planeja, pensa, faz coisas diferentes, mas a falta de motivação, a apatia, a falta de desejo de aprender dos alunos, de fato, não os faz aprender, não os faz a compreender aquele conteúdo que está sendo ministrado. Então, isso realmente tem esse outro lado. Mas o professor precisa se preparar. O professor precisa estudar, precisa planejar a sua aula, precisa saber estar atualizado sobre as coisas a respeito da sua disciplina, do seu conteúdo. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento de uma boa aula.
E aí o currículo sendo bem planejado, essa aula sendo bem ensinada, nós vamos elevar as expectativas para essa próxima geração. Aí sim nós podemos colocar expectativas elevadas e exigir que os alunos atendam a essas expectativas. Isso exige trabalho por parte da geração mais velha e obediência da parte da geração mais jovem. Veja que coisa importante, né? Que duas palavras-chave extremamente importantes aí. Trabalho de quem? Nosso, é um trabalho árduo, um trabalho difícil, como eu já falei, a vida de professor não é uma coisa fácil, mas é um trabalho que precisa ser feito. E precisa da obediência, dessa resposta do aluno, dessa geração mais jovem também. Então, o que vai acontecer na prática é que o currículo vai dividir a vida em cursos práticos ou áreas específicas de estudo que o tornam mais fácil de ser dominado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar olhar qual a realidade, qual o alvo, onde eu quero chegar, de onde eu preciso partir primeiro, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer durante o percurso, e aí sim, vou dividir em cursos práticos, vou dividir em áreas específicas de estudo, vou pegar as disciplinas acadêmicas e ver o que é importante para cada fase da vida, para cada série da criança. Então, se eu estou estudando, né, se eu tenho uma criança, pensando em educação clássica, se eu tenho uma criança no Trivium, dentro da fase da gramática, o que eu preciso ensinar para essa criança? Eu preciso pedir que essa criança tenha um pensamento crítico a respeito das coisas? Eu preciso pedir que essa criança reflita e tente mudar o mundo e tente resolver problemas? Não! A fase da gramática é a fase que a criança vai precisar memorizar, vai precisar guardar informações, vai precisar ter um bom arcabouço de conhecimento. Porque na fase certa, na fase da lógica, quando ela já estiver lá no período do Fundamental 2, mais ou menos, ela vai começar a usar todo esse conhecimento para, sim, fazer as relações entre os conteúdos, entre as disciplinas, pensar como as coisas se relacionam no mundo que elas existem. Então, vai ser um trabalho mais dialético, mais lógico. E aí, quando ela estiver um pouquinho mais velha, ela vai começar na fase da retórica. E nesse período já, por exemplo, no ensino médio, caminhando para o ensino médio, a criança o jovem, o adolescente, vai começar a usar todo o conhecimento que tem, todo o fundamento da lógica, todo o fundamento da gramática, o fundamento da lógica, para aí sim dar a razão daquilo que acredita, para fazer discursos, para usar os argumentos corretos, para convencer as pessoas a respeito daquilo que ele acha que é certo. Então perceba que para cada fase da educação, eu vou precisar pensar o currículo da maneira correta. O que a criança precisa aprender nessa fase? Na educação infantil, o que a criança precisa aprender? Será que a criança precisa bater livros de capa a capa? Será que a criança precisa, sim, ter 200 atividades realizadas, escritas? O registro escrito é importante e a criança precisa começar a desenvolver, obviamente, toda a habilidade da escrita, a forma correta de pegar no lápis, como escrever, e ela vai aprender a letra bastão, a letra cursiva, posteriormente, depois, e ela vai também trabalhar toda a coordenação motora fina. Mas, antes de chegar a isso, eu preciso, em paralelo, na verdade, de forma assim, anterior, numa parte do processo, mas depois, durante todo o processo, também acontecendo de forma paralela, eu vou precisar trabalhar toda a coordenação motora grossa. Eu preciso trabalhar o corpo, eu preciso trabalhar a consciência do seu próprio corpo. A criança precisa entender, antes de ir para um papel e escrever o que é esquerdo, o que é direita, a criança vai precisar, no seu próprio corpo, utilizando o seu corpo, saber qual é a mãozinha esquerda, qual é a mãozinha direita. Vai colocar uma roupinha, olha, coloca primeiro o pé esquerdo, agora coloca o pé direito, ou o contrário, enfim. Olha, nós estamos
caminhando, nós vamos virar agora à direita. E todas essas coisas que acontecem de forma prática, que acontecem no dia a dia, de forma concreta, precisa ser trabalhado antes de nós chegarmos a essa realidade do abstrato, a essa realidade do papel, do que está escrito ali no papel. Então, eu vou precisar pensar esse currículo de acordo com o desenvolvimento das crianças. Mas eu também não posso ir para o outro extremo, que é o que acontece hoje, dentro de algumas correntes pedagógicas, em especial, né, da educação moderna, em algumas... no pensamento de alguns teóricos, que não, olha, educação infantil é só para brincar, só brincar. A criança não pode pegar num lápis, a criança não pode pegar num papel, a criança não pode começar a aprender as letras, aprender a formar palavras. Deixa isso para depois, não precisa ser agora. Vamos só brincar com as crianças. Será que a educação infantil é só para brincar? De fato, é isso que nós precisamos fazer com crianças sedentas pelo aprendizado, com crianças que podem alcançar um potencial gigantesco. E aí eu estou puxando essas crianças para baixo e estou dizendo para elas, olha, não, vocês não vão aprender isso, mesmo que vocês desejem, mesmo que vocês queiram muito, mesmo que vocês estejam prontas para o aprendizado. Não, eu não quero que vocês aprendam isso, porque eu acho que você não deve aprender isso agora. Percebe como toda a filosofia da educação vai determinar, então, a maneira como eu penso a respeito da criança, a visão cristã que eu tenho da criança ou não, a visão secular que eu tenho da criança, né? Ou a visão cristã ou a visão secular, vão determinar o meu currículo, o que eu decido que essas crianças vão aprender ou deixar de aprender. Isso é extremamente importante. Então, eu vou pensar o currículo, eu vou pensar que conteúdos, o que ensinar em cada fase, que tipo de livro didático, por exemplo, eu posso adotar, ou que tipo de material eu vou trabalhar com os meus filhos, com os meus alunos, para que eles alcancem esse potencial elevado e cheguem ao alvo proposto dentro do currículo. Então, os fundamentos de um currículo cristão, primeira coisa, pense comigo, acompanhe comigo esse raciocínio, os fundamentos de um currículo cristão. O que seria um currículo cristão? E aí você pode avaliar aí agora se você tem percorrido esse trajeto dentro de um currículo cristão. Se o seu currículo é um currículo cristão, a despeito do material que você utiliza, ou se não é um currículo cristão. Porque, veja bem, existe uma diferença. Às vezes, você tem um material cristão, mas a sua maneira de dar aula, a sua maneira de passar pelo currículo não é cristã. Então, você pode até ter um material cristão, mas você não faz uso, você não percorre esse trajeto numa cosmovisão cristã. E o contrário também pode acontecer. De repente, você pode ter um material que não seja cristão, que seja secular, que seja com um fundamento não cristão, e você fazer algumas adaptações de maneira que você, enquanto currículo vivo, enquanto professor, caminhe por esse trajeto, ensinando seus alunos com uma cosmovisão cristã. Claro que esse segundo exemplo é muito mais difícil. Claro que é muito mais complicado um professor pegar um material que seja secular, que seja pagão, e ter que ficar desfazendo o que o material está dizendo. Isso é muito cansativo, é muito desgastante. Até porque dentro da nossa cultura, o livro didático é a autoridade máxima. Então, é muito difícil lidar com essa realidade de pegar um livro que seja secular e ter que ficar fazendo as adaptações e pensando numa cosmovisão cristã. Mas é possível, porque o professor é a autoridade. O professor é o currículo vivo. Então, isso é essa mediação que o professor faz, pode ser que dê certo. Mas, ainda assim, é muito perigoso para o aluno. É muito perigoso você utilizar um material secular e dar na mão de um aluno que não tenha maturidade para lidar com aquele conteúdo, para olhar para aquele conteúdo e não reconhecê-lo como autoridade, né? Então, isso pode ser um problema. Mas é possível fazer. Embora dê muito mais trabalho, é possível fazer. Agora, o ideal do ideal é quando você pega um material com uma cosmovisão cristã, um fundamento cristão, quando você pega um professor que é um professor
que tem uma cosmovisão cristã e que vai ensinar. Então, você alia as duas coisas, o professor vai usar, tem uma filosofia cristã, o professor vai utilizar um método cristão, a metodologia do professor vai usar ferramentas que são ferramentas testadas ao longo do tempo, ferramentas muitas vezes usadas pelo próprio Deus, como linha do tempo, como memoriais, como a própria memorização, como a celebração da aprendizagem. Então, num outro momento nós vamos falar sobre essa questão da metodologia, mas o fato é que o professor, com uma filosofia cristã, com um método cristão, com as ferramentas cristãs e com um currículo cristão, tanto no material didático quanto com aquilo que o professor planejou, aí sim é a situação ideal que nós desejamos alcançar. Então veja bem, quais são alguns desses fundamentos? A palavra de Deus é a estrutura da qual devemos definir currículo se realmente desejamos defini-lo como currículo cristão. Então a primeira coisa, a palavra de Deus é o centro do currículo cristão. Não tem como dizer que eu ensino numa cosmovisão cristã se a palavra de Deus não é o fundamento do meu ensino, do meu conteúdo, da minha disciplina. Se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não mergulho na palavra de Deus, e aí quando eu digo mergulho, eu estou falando tanto de conhecimento, de você realmente conhecer a palavra de Deus, quanto de prática, de vivência da palavra de Deus. Porque às vezes você pode ter um discurso muito eloquente, cheio de conhecimento a respeito da palavra de Deus, mas você não vive aquilo. E isso pode trazer um outro problema para a sua disciplina, para você enquanto professor. Então, o professor precisa conhecer a palavra de Deus e ela precisa ser o fundamento da sua disciplina. A vida cristã segundo, a vida cristã é definida na palavra como tendo sua origem em Deus, seus métodos de viver nos princípios do Senhor e sua direção, o propósito final sendo a glória de Deus. Lembra? Por meio dele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então aqui, tem a sua origem em Deus. A palavra de Deus em Colossenses nos diz que todos os tesouros do conhecimento da sabedoria estão escondidos em Cristo. Então, ele é a origem do conhecimento. Todo o conhecimento e toda a sabedoria, todos os tesouros do conhecimento da sabedoria estão no Senhor. E é nele que nós vamos encontrar, então, a sua origem, os métodos de viver nos princípios do Senhor, então, todo o caminho que eu vou percorrer, o meio e o fim. Qual o fim? A glória do próprio Deus. Esse é o propósito final de um currículo cristão. Terceiro, envolve uma geração passando a tocha dos seus mais elevados ideais para a próxima. Olha que coisa bela, chega a ser bem poético. Uma geração passando a tocha dos seus mais elevados ideais. Que tochas nós estamos passando para os nossos alunos? O que nós estamos entregando aos nossos filhos? Que tipo de tocha, né? Pensando numa Olimpíada, por exemplo, que ali a tocha tem todo o caminho que ela percorre e é um ritual muito bonito, inclusive. E você pega algumas pessoas, algumas figuras muito importantes, alguns atletas que já se esforçaram tanto, já se dedicaram, já ganharam medalhas e de repente aquele atleta vai ali passando com a tocha e ele vai entregar para a próxima pessoa e faz todo aquele percurso para chegar até o ponto final, o alvo, para ligar aquela tocha. Olha que coisa especial, olha que coisa, um ritual muito interessante esse de passar a tocha de um para o outro. Que tocha nós estamos passando, né? O que nós estamos oferecendo aos nossos filhos, aos nossos alunos? Quais são os mais elevados ideais que nós temos dado a eles? Ou não temos dado elevados ideais? Que tipo de música eu tenho oferecido para os meus filhos? Aquelas mais pobres musicalmente? Pobres poeticamente? Ou as mais elevadas, as mais bonitas? As que resistiram ao teste do tempo? As músicas que foram compostas cheias de beleza, de verdade, de bondade. O que eu tenho oferecido para os meus filhos, para a próxima geração? Que caminho eu tenho feito eles traçarem? Qual o alvo que eu desejo? Onde eu quero que os meus filhos cheguem?
Onde eu quero que os meus alunos cheguem? Passar no Enem? É isso que eu quero para eles? Ou eu quero encontrá-los 10, 15, 20 anos depois? Eu tenho algumas dessas experiências que são muito especiais, de ter ido a casamento de alguns dos meus ex-alunos e de vê-los cheios de virtudes, cheios de conhecimento, sim, muito bem-sucedidos naquilo que fazem, a despeito do que seja, a despeito da área profissional que tenham escolhido, a despeito do caminho que tenham trilhado, mas, claro, um caminho bom, obviamente, mas encontrá-los cheios de virtudes, acompanhar esse crescimento, a poder ir a casamento de alguns deles e ver como eles estão vivendo, ver alguns deles se tornando pais, se tornando mães. Que coisa especial. Eu nem sou tão velha assim, mais ou menos. Então, que coisa especial é ver isso na vida dos nossos meninos, das nossas meninas, vê-los crescendo, ver alguns dos que eu peguei assim, peguei no colo não como bebês, mas eram tão novinhos e eu coloquei no colo e eu ajudei lá a mãozinha para escrever quando ainda era professora do Fundamental 1, na primeira série, ainda era série, e ajudei a escrever, ajudei a construir um conhecimento e também trabalhei naquilo que era espiritual, ensinei para eles a respeito do Senhor, ministrei os conteúdos, fazendo com que eles se deslumbrassem com a glória de Deus, com a majestade, com a maravilha de quem Deus é. E hoje, colher esses frutos, ver depois de 20 anos, alguns deles casados, alguns deles que têm uma vida tão virtuosa, uma vida tão cheia de bondade, de beleza, de verdade. Como isso é especial? Saber que existe marca minha, da minha vida, daquilo que eu ensinei, do currículo que eu caminhei, que eu percorri com eles. Gente, isso não tem preço, isso não se paga. Isso é de fato maravilhoso. É você passar essa tocha e pensar, foi uma tocha bem passada. E glória a Deus por isso. Então, assim que nós precisamos pensar. Quarto, envolve toda a vida. Ainda assim, é dividido em cursos práticos de estudos para que o estudante vá alcançando domínio sobre cada parte, cada vez com maior sucesso e com mais disciplina. Então, uma coisa importante é que, por mais que eu vá dividir o currículo em partes, porque isso é necessário, isso é importante, não dá para estudar tudo de uma vez. Existem as fases que a criança está, que o adolescente está. Existe também, todo o trajeto que é feito. Então, eu preciso selecionar o que é essencial. Inclusive, um livro muito interessante, deixa eu pegar aqui para vocês, um livro muito interessante, que vai falar sobre o que seria bom para nós ensinarmos, o que deveria conter, o que deveria estar contido nos nossos currículos. É esse daqui, O Essencial, ensinando os fundamentos da educação clássica ao seu filho. É da editora Trinitas, é muito interessante. O próprio do Paul Gelli, que é da ESEP, Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, também ele vai falar o que deve, quais os conteúdos, o que deve ser estudado, quais as habilidades que as crianças precisam requerer, nesse tempo. E no final do livro, ele tem uma tabela, é bem interessante também. Por exemplo, sugestão de ideias guia para o ensino de literatura. 3 a 5 anos a educação infantil. Aí tem 3 anos, 4 anos, 5 anos. E a oportunidade de serviço. Então, o que eu posso oferecer às crianças com cada idade? É claro que é bem geral e também é dentro de uma realidade americana. Obviamente, precisaria de alguns ajustes para a nossa realidade brasileira. Mas é muito interessante. Outro livro que vai ter um pouco sobre o que seria importante que os alunos aprendessem é ensinando Trivium. Então, aqui o volume 2, que tem o Trivium prático. E tem alguns conteúdos também. O que as crianças precisam aprender. O sumário dele é muito bom. E aí ele vai... os autores...
casal Bluedorn, vai falar sobre as disciplinas e o que seria interessante aprender com cada fase, né? Em cada fase, em cada idade. Então, nós temos alguns bons recursos para pensarmos o que nós devemos ensinar aos nossos meninos e meninas. E ordenar o curso de forma que esteja em acordo com os princípios bíblicos e ideais vistos como os mais importantes para serem passados de uma geração à outra. Então, todo o nosso currículo precisa estar fundamentado em princípios bíblicos. Nós precisamos ensinar a respeito da mordomia, da boa administração, desde cedo, desde uma criança na mais tenra idade. Ela pode aprender a ser um bom mordomo, ela deve aprender a ser um bom mordomo. Eu preciso ensinar sobre o princípio da individualidade para essas crianças. Elas precisam se reconhecer na sua própria identidade. Então, quando eu estudo o nome da criança, lá na educação infantil, quando eu estudo o nome da criança, qual a família, a linha do tempo da família da criança, quando eu estudo quais os documentos que a criança tem, isso parece uma coisa boba, mas não é. Isso está trabalhando a questão da identidade. Quem eu sou? Onde eu estou inserido nesse mundo? Onde eu estou inserido no mundo de Deus? Por que eu nasci nesse período? Por que eu estou aqui nesta família? Então, essas coisas que vão sendo respondidas à medida que eu vou ensinando as crianças a respeito da sua própria identidade. Então, esses princípios bíblicos gerais ou específicos que são ensinados para as crianças, eles precisam permear o nosso currículo. E nós precisamos fazer isso. Quando eu vou ensinar a matemática, eu preciso deixar bem claro para os alunos, olha, Deus é um Deus de ordem, um Deus de precisão. A matemática é precisa. Eu não posso negociar com a matemática. 2 e 2 são 4 e ponto final. Dentro do sistema de numeração decimal, 2 mais 2 são 4. E não há negociação a respeito disso. Não depende da sua maneira de ver, não depende da sua maneira de fazer contas. Não. 2 e 2 são 4. Deus é preciso. Deus criou o mundo numa linguagem matemática. Deus fez todas as coisas com ordem, com decência. Então, esses princípios bíblicos são ensinados à medida que eu ensino as disciplinas bíblicas, as disciplinas acadêmicas. Então, isso precisa ser passado também de uma geração para outra geração. E, caminhando, então, para o fim, para a gente focar bem, guardar bem na nossa mente essa relação da filosofia com o currículo. Uma coisa para nós finalizarmos. O currículo da escola cristã deve estar baseado em uma filosofia cristã da educação. Então, este é o resumo de tudo o que nós tratamos nesse primeiro tempo a respeito de currículo. O que nós precisamos entender? Qual é a ideia central da filosofia cristã da educação? É que toda verdade é verdade de Deus e ponto final. Se algo que é dito em algum livro didático contradiz a palavra de Deus, se algo que é ensinado na educação de maneira geral, numa visão moderna, que contradiz a palavra de Deus, que é mentira a respeito de quem Deus é, que é mentira a respeito do mundo criado por Deus, então isso precisa ser exposto por nós. Por quê? Porque toda verdade é verdade de Deus. Por outro lado, eu não preciso ter medo do que eu vou ensinar para os meus alunos. Claro que dentro de cada fase das crianças, então eu preciso ter cuidado com o que eu ofereço na educação infantil, por exemplo, porque existe a maturidade cognitiva, a maturidade espiritual e intelectual para as crianças entenderem determinados conceitos, mas eu não preciso ter medo de oferecer algo que é bom, de oferecer algo que é verdadeiro, mesmo que não tenha sido produzido por um cristão. Então eu não preciso ter medo de oferecer uma música, o estudo, por exemplo, da obra de Mozart. Mozart não era cristão, e quando a gente vai estudar a vida dele, a gente vê que tem algumas problemáticas bem sérias, bem diferente, por exemplo, de Sebastian Bach, que era um homem piedoso, que amava a Deus, que inclusive assinava as suas obras de arte com Soli Deo Gloria. As letrinhas, né? S, D, G.
São duas pessoas completamente diferentes, são duas biografias completamente diferentes, mas a obra de Mozart é uma obra boa, é uma obra virtuosa, excelente. Que obra excelente para ser oferecida aos nossos alunos. Por quê? Porque tudo que é bom porque vem de Deus, vem do nosso bom Deus. Toda verdade é verdade porque vem de Deus, independente de quem tenha dito aquilo. Agora, como eu já disse, nós precisamos ter cuidado com o que nós oferecemos em cada idade, porque eu não posso oferecer um autor, eu tenho muito cuidado com isso. Quando eu ofereço alguma coisa para os meus alunos, eu sempre tive um certo cuidado com isso, e agora eu teria um cuidado mais redobrado ainda, compreendendo, né, ao longo dos anos, estudando mais e compreendendo um pouco mais sobre isso, que eu preciso ter um olhar muito atencioso para o que eu ofereço aos meus alunos. Porque, de repente, eu ofereço uma obra de um autor, que é algo escrito, né? Uma literatura, por exemplo, que aquela obra, ok, aquela obra é boa, aquela obra é interessante. Mas o problema está em todo o conjunto da obra daquele autor. Então, se eu tenho crianças imaturas, se eu tenho pessoas que não estão em condições de serem expostas ainda àquele autor, nas outras obras dele, então eu preciso ter cuidado com o que eu vou oferecer. Porque senão eu posso estar ofertando algo para os meus alunos que eles não estão em condições, para os meus filhos, que eles não estão em condições de se debruçarem sobre aquilo. Então, realmente, eu preciso ter muito cuidado com isso. Mas, obviamente, vai chegando as fases, eles vão crescendo, eles vão já entrando nessa fase da lógica, da retórica, que eles já podem ir fazendo as pontes entre as coisas, já podem ir pensando sobre as coisas de uma maneira muito mais profunda, eles já estão preparados para lidar com a verdade, e para lidar com a mentira, e para lidar com a meia-verdade. Então, eu posso ir introduzindo algumas coisas, mas com esse cuidado de ir demonstrando, olha, percebe o que está aqui, percebe o que está sendo dito, olha, cuidado, isso aqui é enganoso. Não vos enganais com vãs filosofias, diz a palavra de Deus. Então eu preciso ensinar o meu filho, ensinar o meu aluno a pensar, para que ele não seja enganado com vãs filosofias. Então, Deus criou tudo o que podemos observar, comprovar, compreender e experimentar. E aí, por causa disso, o currículo será desenvolvido para integrar as verdades de Deus, incorporando os preceitos e princípios da palavra de Deus no processo de aprendizagem, de maneira que apresente uma visão de vida centralizada em Deus, íntegra e unificada. Então, eu vou pegar aquele discurso das pessoas, interdisciplinaridade, a gente precisa trabalhar as disciplinas de forma integral, e de fato só que só quem vai conseguir fazer isso realmente como pode ser feito, como deve ser feito, é a educação cristã. Por quê? Porque se nós entendemos que todas as coisas se originaram em Deus, todas as coisas têm origem em Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele, e no fim das contas, todas as coisas servem para a glória do próprio Deus, aí sim, eu vou estudar a matemática, a história, a geografia, enfim, qualquer área do conhecimento, eu vou estudar entendendo que tudo isso se encontra no próprio Deus, tudo isso tem origem no próprio Deus. E aí eu vou conseguir alcançar essa visão de mundo holística, integral sobre todas as coisas. É por isso que nós precisamos parar de concorrer entre as disciplinas. As disciplinas não concorrem, elas se complementam. As disciplinas precisam revelar umas às outras. Elas precisam mostrar como todas elas são importantes e como todas elas, no fim das contas, perpassam umas pelas outras. E aí sim, com o foco nos tesouros do conhecimento da sabedoria que estão escondidos em Cristo. E todo o currículo deve ser permeado com a verdade do Deus Criador e sustentador de todas as coisas, e de que o homem pecador necessita da redenção e é regenerado como instrumento de Deus para o cumprimento do seu propósito na humanidade. Então, no fim de todas as coisas, eu vou estudar a criação para conhecer o Criador,
para entender que é Ele quem sustenta todas as coisas e para entender que o propósito último de todas as coisas é a glória do próprio Deus. E aí eu vou servir ao Senhor e eu vou servir as pessoas a partir de todo o conhecimento que eu tenho, a partir de tudo que eu estudei, a partir da profundidade da sabedoria, porque eu só vou conseguir encontrar sabedoria no próprio Deus. E aí sim, eu vou ser útil para toda boa obra. Eu espero que isso, de fato, tenha ficado no coração de vocês, que vocês tenham entendido o cerne de tudo isso. Eu sugiro novamente o estudo desses livros, né? O do livro do próprio Paul Gelli, esse, Educação por Princípios. Ele tem outros livros que foram traduzidos também pela doutora Inês Borges, e são livros excelentes. Esse daqui, Educação por Princípios, Fundamentos do Currículo Escolar, eu sugiro que todos vocês estudem de fato sobre ele. Esse, O Essencial, ensinando os fundamentos da educação clássica, ensinando o Trivium, este outro de Educação para a Integridade, da doutora Inês Borges. Então, são alguns livros bem interessantes para nós estarmos nos debruçando, para entendermos melhor sobre currículo. Nós vamos continuar essa temática de currículo. Nós vamos falar ainda sobre os ingredientes-chave do currículo cristão e a visão clássica e a visão contemporânea do currículo. Então, nós vamos ainda, em outro momento, falar sobre essas temáticas. Eu espero que vocês se debrucem sobre isso, que vocês estejam de novo comigo nessa próxima temática para nos aprofundarmos mais a respeito do currículo cristão, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse tempo. Que Deus abençoe, que vocês consigam compreender e colocar em prática tudo isso que nós temos aprendido sobre o currículo cristão.